Fala galera, vamos fazer então a correção da nossa lista sobre calor sensível, capacidade térmica e calor latente. Iniciando pela questão 1. O gráfico a seguir representa a variação de temperatura ΔT em função da quantidade de calor que, transferidas a dois sistemas A e B, que representam a mesma massa para cada um deles. De acordo com o gráfico, concluímos que a capacidade térmica do corpo A em relação à capacidade térmica do corpo B é 2 vezes maior, 4 vezes maior, 2 vezes menor ou 4 vezes menor. Bem, o primeiro passo é retirar os dados que nós temos no gráfico. Então, a quantidade de calor para o corpo A são 4.000 calorias. A quantidade de calor para o corpo B também são 4.000 calorias. A variação de temperatura do corpo A é 40 graus Celsius e a variação de temperatura para o corpo B é 20 graus Celsius. Então, a gente precisa saber a capacidade térmica do corpo A e a capacidade térmica do corpo B para conseguir comparar as duas. Capacidade térmica vai ser a divisão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, para o corpo A, a gente vai ter 4.000 dividido por 40, isso vai dar 100 calorias por grau Celsius. Para o corpo B, a gente vai ter 4.000 dividido para 20, isso vai dar 200 calorias por grau Celsius. A gente consegue perceber, né, que a capacidade térmica de A é a metade da capacidade térmica de B, ou seja, a respostinha vai ser a alternativa C. Questãozinha número 2. Duas porções de líquidos A e B de substâncias diferentes, mas de mesma massa, apresentam valores de calor específico respectivamente iguais a 0,58 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria por grama grau Celsius. Se ambas receberem a mesma quantidade de calor, sem, contudo, sofrerem mudança de estado físico, podemos afirmar corretamente que, letra A porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B. Letra B. A porção do líquido B sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido A. Letra C. As duas porções dos líquidos A e B sofrerão a mesma variação de temperatura. E letra D. As duas porções dos líquidos A e B não sofrerão nenhuma variação de temperatura. Bem, quais são os dados que nós temos? A quantidade de calor de A e B é igual, a massa de A e B é igual, o calor sensível de A é 0,58 e o calor sensível de B é 1. Precisamos ver como vai ficar a variação de temperatura de A e como vai ficar a variação de temperatura de B. Temos que a quantidade de energia que o corpo ganha é igual à massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Isolando o calor sensível, a gente vai ter que a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, menor vai ser o calor sensível, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Como o calor sensível de A é menor que o calor sensível de B, teremos inversamente proporcional, né? A variação de temperatura do corpo A vai ser maior que a variação de temperatura do corpo B. Teremos como resposta a alternativa A. Questãozinha 3. Em uma bolsa térmica foram despejados 800 ml de água a uma temperatura de 90 graus Celsius. Passadas algumas horas, a água se encontrava a 15 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e que a densidade da água é 1 grama por ml, e admitindo que 1 caloria equivale a 4,2 joules, o valor absoluto da energia térmica dissipada pela água contido nessa bolsa térmica foi aproximadamente. Bem, quais dados nós temos? A massa do corpinho vai ser 800 gramas. Por quê? Temos um volume de 800 ml e o enunciado nos diz que para cada 1 ml equivale a 1 grama, né? Então, se temos 800 ml, temos 800 gramas. A temperatura inicial é de 90 graus Celsius.
a temperatura final é 15 graus Celsius, a variação de temperatura então é menos 75 graus Celsius, né? Ou seja, a temperatura diminuiu, por isso a variação é negativa. Temos que o calor sensível para a água é 1 caloria por grama grau Celsius, e temos que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Precisamos descobrir a quantidade de energia. A quantidade de energia é dada pela multiplicação da massa pelo calor sensível pela variação de temperatura. A massa é 800, o calor sensível é 1, a variação de temperatura é menos 75. Essa quantidade de energia vai ser de menos 60.000 calorias. Como a gente precisa da resposta em joules, a gente vai multiplicar por 4,2. Isso vai dar 252.000 joules. Então, temos 252.000 joules negativos, né? Que isso equivale a menos 252 quilojoules. Essa letrinha K, né? Ela substitui os 3 zerinhos que nós temos ali para o resultado. Ou seja, a quantidade de calor é negativa, né? Porque ela foi dissipada. E a respostinha fica a letra E. Questão número 4. Em um estudo sobre fenômenos térmicos, foram avaliados 4 objetos distintos, cujos valores de massa m, de quantidade de calor Q e de variação de temperatura Δθ estão apresentados na tabela abaixo. Com base nesses dados, o objeto com maior calor específico está identificado pelo seguinte número. Então, todos os dados que nós precisamos estão na tabela, né? E o nosso objetivo nessa questão é identificar o maior calor específico. Temos que a quantidade de energia é dada pela multiplicação da massa pelo calor sensível pela variação de temperatura. O calor sensível vai ser, então, igual à quantidade de energia dividido pela massa vezes a variação de temperatura. O calor sensível 1 vai ser 100 dividido por 20 vezes 10, isso vai dar 0,5. O calor sensível 2 vai ser 120 dividido por 30 vezes 20, que vai dar 0,2. O calor sensível 3 vai ser 150 dividido por 600 vezes 10, que vai dar 0,25. E o calor sensível 4 vai ser 180 dividido por 40 vezes 15, que vai dar 0,3. Então, como a gente queria o maior calor sensível, a respostinha vai ser a letra A. Questão número 5. Um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa constante de 30 calorias por minuto, e sua temperatura T muda em função do tempo T, de acordo com um gráfico a seguir. A capacidade térmica ou calorífica em calorias por grau Celsius desse corpo, no intervalo descrito pelo gráfico, é igual a... Bem, vamos retirar os dados da questão. A potência é de 30 calorias por minuto, a variação de temperatura é de 30 graus Celsius e o intervalo de tempo é de 30 minutos. Temos que a potência é a divisão da quantidade de energia pela variação de tempo. A potência é 30, igual à quantidade de energia dividido pelo tempo, que também é 30. A quantidade de energia vai ser, então, 900 calorias. A capacidade térmica é a divisão da quantidade de energia pela variação de temperatura. Temos, então, 900 dividido por 30. Essa capacidade térmica é de 30 calorias por grau Celsius. A resposta é a alternativa D. Questão número 6. Um corpo constituído por uma substância cujo calor específico é 0,25 caloria por grama grau Celsius absorve de uma fonte térmica 5.000 calorias. Sendo a massa do corpo igual a 125 gramas e sua temperatura inicial de 20 graus Celsius, então a temperatura atingida no final do aquecimento é D. Os dados que nós temos: o calor sensível é 0,25, a quantidade de energia é 5.000 calorias, a massa é 125 gramas, a temperatura inicial é 20 graus Celsius e a gente quer saber a temperatura final. A quantidade de energia é igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura.
quantidade de energia é 5.000, a massa é 125, a variação de temperatura é o que nós queremos saber. Vai ficar então 5.000 igual a 31,25. Essa variação de temperatura é 5.000 dividido por 31,25. É uma variação de temperatura de 160 graus. Só que nós não queríamos a variação de temperatura, nós queríamos a temperatura final. A temperatura final é dada então pela soma da temperatura inicial com a variação de temperatura. Ou seja, a temperatura no início era 20, aumentou 160, a temperatura no final é 180 graus Celsius. E a resposta é a alternativa A. Questão número 7. Sabendo que um espelho esférico, que serve para acender uma tocha olímpica, pode ser usado também como um sistema de aquecimento, que é um forno óptico, considere uma situação em que, no lugar da tocha, fossem colocados 300 gramas de água e que a temperatura dessa subisse 30 graus Celsius para 100 graus Celsius em 30 minutos. Desprezando-se a absorção de calor pelo recipiente que contém a água, pode-se afirmar que a potência útil desse forno é em watts igual a. Temos alguns dados, né? O equivalente mecânico do calor é 1 caloria igual a 4,2 joules. O calor específico da água é 1. A massa que nós temos é de 300 gramas. A temperatura inicial é 30 graus Celsius. A temperatura final é 100 graus Celsius. A variação de temperatura é então 70 graus Celsius. O intervalo de tempo decorrido foi de 30 minutos, né? Passando isso para segundos, basta multiplicar por 60, vai ficar 1.800 segundos. O calor sensível da água é 1, 1 caloria é 4,2 joules. E a gente quer saber a potência térmica. O primeiro passo é calcular a quantidade de energia, né? A quantidade de energia é igual a massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Vai ficar 300 vezes 0,25 vezes 70. É uma quantidade de energia de 21.000 calorias. Como a gente precisa disso em joule, né, a gente vai multiplicar por 4,2. Vai ficar 88.200 joules. A potência é a divisão da quantidade de energia pela variação de tempo. Vai ficar 88.200 dividido por 1.800, que vai ser uma potência de 49 watts. A resposta é a alternativa E. Questão número 8. Uma forma de aquecer a água é usando aquecedores elétricos de imersão, dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica, mediante o uso de resistores elétricos. Um desses aquecedores, projetados para fornecer energia na razão de 500 calorias por segundo, é utilizado no aquecimento de 500 gramas de água, da temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Considerando que toda energia transferida é aproveitada no aquecimento da água e sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, o tempo necessário para atingir 80 graus Celsius é igual a. Bem, vamos aos dados. A potência é de 500 calorias por segundo. A massa é de 500 gramas. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final é 80 graus Celsius. E a variação de temperatura é 60 graus Celsius. O calor sensível da água é 1 caloria por grau Celsius. E nós queremos saber o intervalo de tempo para esse aquecimento. A quantidade de energia é dada pela massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. A massa é 500 gramas, o calor sensível é 1 e a variação de temperatura é 60. Isso vai dar como resultado 30.000 calorias. A potência é a divisão da quantidade de energia pelo tempo. Então, se a potência é 500 e a quantidade de energia é 30.000, o nosso tempo vai ser de 60 segundos. A resposta é a alternativa A. Bem, pessoal, essa foi a correção da nossa lista de exercícios. A gente se vê em breve. Um grande abraço, fiquem todos bem. Tchau, tchau.